Hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa muito séria, muito profunda e que pode estar influenciando a sua vida mais do que você imagina. Companhia não é conexão. E muitas pessoas confundem estar acompanhadas com estar conectadas, confundem presença com alinhamento, confundem atenção com propósito. E por causa disso, continuam andando com pessoas que drenam a energia emocional, espiritual e até criativa delas sem perceber. Talvez isso já esteja acontecendo com você. Talvez você já tenha vivido aquela experiência de sair com alguém, conversar com alguém, passar algumas horas com uma pessoa e aparentemente estava tudo bem, mas depois que você voltou para casa, você sentiu um cansaço estranho, uma sensação de peso, uma confusão mental. E aí, uma perda, né, de foco na sua vida, uma dificuldade de voltar para os seus projetos, uma distância da sua rotina espiritual. E você não entendeu por quê. Isso acontece porque o nosso corpo percebe antes da nossa mente entender. E existe algo dentro de nós que reconhece quando estamos em ambientes que não combinam com quem estamos nos tornando. E isso é muito importante entender, porque toda vez que você permanece em ambientes que não combinam com o seu crescimento, você paga um preço emocional. Toda vez que você permanece em relações desalinhadas com o seu propósito, você paga um preço espiritual. E toda vez que você insiste em companhias que não respeitam a sua identidade, você paga um preço na sua energia criativa. E sabe qual é o problema? E muitas vezes a gente continua nessas companhias porque tem medo de ficar sozinho, sozinha. Mas existe uma diferença muito grande entre solidão e solitude. Solidão é ausência e solitude é construção. Solitude é quando você decide ficar com você mesmo para organizar a sua vida por dentro. Solitude é quando você entende que existem fases em que Deus está reorganizando o seu interior antes de reorganizar o seu exterior. E existe uma fase na sua vida que você vai precisar proteger a sua mente. Existe uma fase na sua vida que você vai precisar proteger o seu coração. Existe, né, uma fase na sua vida em que você precisa proteger a sua energia espiritual. Porque quando você começa a crescer por dentro, a sua paz vira filtro. Você começa a perceber com clareza quem soma e quem drena, quem fortalece e quem confunde, quem aproxima você do seu propósito e quem afasta você da sua identidade. E isso não é julgamento, isso é maturidade emocional, isso é discernimento espiritual. Isso é responsabilidade com a sua própria vida. E muitas pessoas hoje vivem cansadas emocionalmente e não sabem por quê. Vivem desorganizadas mentalmente e não sabem por quê. Vivem sem foco, sem direção e não sabem por quê. Mas continuam andando com pessoas que vivem sem propósito. Continuam frequentando ambientes que alimentam versões antigas delas, continuam aceitando as relações que não respeitam o futuro que estão tentando construir. Isso cria um conflito interno muito grande, porque o seu espírito quer crescer, mas o ambiente quer manter você igual. E quando isso acontece, surge cansaço emocional, surge procrastinação, surge confusão, surge ansiedade, surge sensação de estagnação e muitas vezes você pensa que o problema está em você, mas na verdade o problema está no ambiente que você está permitindo ao seu redor. Ambiente influencia destino, companhia influencia direção, energia influencia produção. Se você quer viver uma vida nova, você precisa começar a proteger aquilo que entra na sua vida. Você precisa observar como você sente depois de cada encontro, depois de cada conversa, depois de cada ambiente e depois de cada relacionamento. Porque o seu corpo sempre fala, a sua mente sempre sinaliza e a sua paz sempre mostra o caminho. Quando você está no ambiente certo, você sente clareza. Quando você está com as pessoas certas, você sente expansão. E quando você está
alinhado com o seu propósito, você sente direção. Mas quando você está no lugar errado, o seu corpo responde. Você sente cansaço, você sente confusão, você perde, né, o seu foco, você perde energia e você perde constância. E muitas vezes a gente ignora esses sinais, mas ignorar esses sinais custa caro, porque ninguém constrói uma vida nova mantendo os mesmos ambientes antigos. Chega um momento da vida em que você vai precisar aprender algo muito importante. Aprender a dizer não. Dizer não para aquilo que não combina com o seu futuro. Dizer não para aquilo que rouba a sua energia. Dizer não para aquilo que confunde a sua identidade. Dizer não para aquilo que afasta você do propósito que Deus colocou dentro de você. E quando você aprende a dizer não, algo muito poderoso acontece. Você começa a se escolher. Você começa a se respeitar. E você começa a se posicionar. Você começa a proteger aquilo que Deus está construindo dentro de você. Porque existe algo que muita gente ainda não entendeu. Nem toda companhia foi enviada para caminhar com você na próxima fase da sua vida. Algumas pessoas fazem parte de uma estação, outras fazem parte de uma transição, mas poucas fazem parte do destino. E discernir isso é uma das decisões mais importantes da sua jornada emocional e espiritual. Quando você começa a se alinhar com o seu propósito, naturalmente, algumas relações deixam de fazer sentido. Alguns ambientes deixam de fazer sentido. E algumas conversas deixam de fazer sentido. E isso não é perda, isso é crescimento. Por quê? Crescimento exige posicionamento, crescimento exige coragem. Crescimento exige escolhas. E toda vez que você escolhe proteger sua paz, você está escolhendo proteger seu futuro. Talvez hoje seja exatamente o momento de você observar quem realmente está caminhando com você e quem apenas está ocupando espaço na sua vida. Talvez hoje seja o momento de você perceber quais ambientes estão fortalecendo a sua identidade e quais estão enfraquecendo sua direção. Talvez hoje seja o momento de você começar a se escolher de verdade. Porque quando você começa a se escolher, sua energia muda, sua clareza muda, sua disciplina muda, sua produção muda, sua vida começa a se reorganizar e principalmente sua paz deixa de ser a consequência e passa a ser critério. Se essa mensagem falou com você hoje, comece a observar algo muito simples a partir de agora. Observe como você se sente depois das pessoas com quem você convive. Porque o seu corpo sempre fala. E a sua paz sempre aponta o caminho.